Tendes valentia, nobres brasileiros desta celeste terra. Honrarias não se conquistam com regalos, desarmonias ou penas, mas se constrói gradativamente com galhardia e leveza em nossas almas, trazendo entretenimento e informação. Tudo isso enraizados em virtudes da nossa terra, oriundas do nosso rincão. Apresentamos aos senhores essa majestosa confraria de amigos, Chocolateira Preta, na ânsia de sermos libertos, sem jamais deixar a essência do nosso chão. Adriano? Mas quem que é aquilo, né? Aê, tio Matheus, Oi, seja bem-vindo, mais uma boa noite pra todos. Oi. Ah, tá. Daí, bigode? Vamos? Como é que tá? Vamos que eu... Agora tá 100%. 100% pelo de lembra? 100%. Ah, Tomou umas daquelas, como é que é? tomou na Tomei veia, uma, não? né? Eu tomei uma cibalena. Ou você tomou... Já que eu fiquei bom. Mel com enxofre. Ah? Mel com Mas daí você mescluz, quer bom. fazer o homem frouxar mesmo, a musculatura de qualquer jeito. Se queixando de sinusite, aí o cara faz uma bucha daquelas lá de enxofre. Olha aí, O que veio rapaz. fazer? Quem é o Thiagão? Tudo bem? Como é que tá, Thiago? Thiago, é Tudo isso? bem? É, Thiago, né? Thiago, é isso? É isso. E aí, gente? Boa noite. Senhoras, senhores e senhoritas, ó, o homem. Ó, você não chega abusando aqui, que tem uma faca aqui e um queijo, ó. Você não facilite. Estamos aí, né? Faca e o queijo na mão. Faca e o queijo na mão. Ah, literalmente. Antes que você erre 15º podcast. 15º? Eu nunca vi, ele sempre... É, eu sempre Se erro, atrapalha. né? É por isso que nós somos 4 Pô, mas na verdade, mosqueteiros assim, aqui. né? nem eu também não sei qual é a numeração da frente que vem É. dos podcasts. Então, esse é o 15º 15º. podcast hoje é o que antecede Eu quero ver o quando primeiro chegar. do ano, isso? Pá, É o que Não. antecede. Esse é o Não, segundo. esse é o segundo? Não, esse é o que antecede, tá certo? Esse é o que Ah, não, que antecede. antecede. Na verdade, eu fiz pra ver se ele tava ligado, gente. É, pra ver se ele tava ligado. Vocês Dia estão pensando que é, 27 de É dezembro. só porque eu não sei Último que é... programa do ano, na verdade. Vocês acham que sei porque eu não sei que é o 15º, mas eu sei que é o penúltimo, é o último do ano. Ah, Mas antes de mais nada, qual é a expectativa para a próxima temporada? 2022? próxima temporada é que nós estejamos vivos e com saúde. Amém. E parceiro, Fazer que nem égua com 2 potrinhos correndo de um lado pro outro do açude, de cabeça erguida, só relinchando. boa noite, Saio. Ser igual a guri de Bombacha Nova. Né? Boa noite. Igual Boa as... noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Todos. Matheus. Boa noite, Boa noite, Thiago espectadores. Silva, tudo bem? Boa noite. Como Veja vocês estão? que esse Tranquilo. ano de 2021 foi um ano que assolou muito. Ah, agora vai ficar copiando as palavras do cara. Ah, não tem criatividade Mas mesmo. né? não é, mas tu não falou que ia trazer um mini Poçai aí? hein? Sem querer fazer que nem o Zóio, mas já cortando, dá boa noite pro pessoal que tá em casa aí, que o pessoal tá esperando. Boa noite a todos os nossos telespectadores aí. Aqui. Aqui. Aí, esse é o zoinho. Em vez de Então, zoinho, pela- agora é o gaguinho. Em 4K. Obrigado pela oportunidade de deixar nós adentrarmos as casas de vocês aí através do canal do YouTube. E agradeço desde já aos inscritos ao nosso canal e aos que vão se inscrever, por favor. Toquem Boa. o sininho lá, acionem e se inscrevam no canal, que aí vocês vão estar sempre atentos às coisas novas que nós vamos gerar aí. Largar na rede. Muito obrigado. Parabéns, mano. Parabéns. Tô tentando Rolou, melhorar cada dia. Não, mas logo de especial. Só não melhor na beleza, o resto... Não, mas essa daí... Boa noite, Já Matheus. eu. Isso, dá boa noite lá. Antes de mais nada, pessoal, assim, ó, nós estamos com mais um produto Chocolateira que você que gosta de ver o YouTube através do aplicativo, se vocês olharem lá tem um símbolozinho que se chama Shorts. O que que é? São vídeos rápidos, né? Isso. E nós Ah, agora achei estamos que era de colocando- vestir. Shor- O shorts, não, é são, short de são corpo. segmentos assim parecido com aquele Reels.
É isso? É isso aí. Que homem! Ou aquele... Intelectual, como é que né? O TikTok? É isso. E qual que é o objetivo? Esse vídeo é curto e a gente vai estar trazendo ali, tipo assim, quais são os melhores momentos, alguma coisinha, quem sabe um humor aí, alguma coisa Claro. assim. Mas o que é o objetivo? Pra você ficar atento, a gente vai estar sempre, como pode dizer, participando, né? Coagindo com vocês, né? Você Verdade. fala coagindo, né? Enfim, mas está ali se entrosando com os nossos Interagindo, inscritos, né? Interagindo. Nossa, que palavra O legal, agindo especial. seria outra coisa, mas outra enfim. coisa, né? Mas Seria tipo assim, nós podemos assina! errar, né? Você pode errar. Não vai comer tudo queijo, é um Então, pedaço por assim, vez. é algo que a gente quer fazer, né, pra estar aí junto com o pessoal, né? E então, assim, eu quero agradecer ao pessoal aí do Chocolateira, que nós vamos aí, vai ter bastante novidade. Ah, 2022. esse é o Maurício, né? Só falta deixar crescer a barba, porque... Eita, você quer E eu vou já dar o meu boa noite, porque eu vou largar a bola pro Thiago, vou deixar quicando e ele vai se virar aqui hoje, né? Boa noite, então, a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aí na sua casa, mais uma vez, no seu rancho. Obrigado. E só temos a agradecer, né? Estamos aí no 15º, como eu já falei a vocês. Tivemos aí um grande êxito na questão das arrecadações para o Natal. A gente ficou muito feliz. Aos 49 no segundo tempo, demos um chute no Bard, ele saltou lá para cima, o Bard velho cheio da água e caiu na nossa cabeça. E graças a Deus, nós conseguimos sim alcançar não era a nossa meta, mas ela ultrapassou o que nós pensávamos. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram. De todo o coração a gente agradece mesmo. Obrigado, obrigado e obrigado. E gratidão. E te interrompendo, nessa questão de final do ano, nós vamos estar postando aí no YouTube, né? Nas nossas redes Isso, sociais também a ação que nós realizamos aí. Surpresa, na verdade, né? e Não foi- vamos falar agora, mas nós só vamos mostrar para vocês. É emocionante. Essa daí é a tal prestação de conta, né? É isso aí mesmo. Ao vivo e a cores. Eu vou me despedir, hoje eu vou me transformar, Vai ser vou me um transpor, Nossa, vou me transpor para lá. Achei Só que ele espere tava pra nós virado falar dos no Power patrocinadores, Rangers, né? Claro. hein? É hora de morfar. Deixa eu desejar meu boa noite aqui então para nós. chamar já os nossos convidados dessa noite, mas antes quero desejar aqui meu boa noite. Muito obrigado mais uma vez por você estar aí conectados conosco no canal do YouTube, né? 15º podcast, último programa do ano de 2021 e estou feliz por estar aqui com esses 3 homenzinhos, né? Você gosta de mim? De vez em quando. Aí eu Às perdo. vezes, às vezes. E... Ainda mais ele que é renentinho, né? Aí eu E- perdo, velho. Não é renentinho, é brabo. Ainda mais com os olhos. O zangadinho. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Agradecer a todos aí mais uma vez, né? E dizer que esse próximo ano aí vai ser um ano espetacular. Muitas novidades por aí. Yeah. Patrocinadores. Clinicar. Mecânica Multimarcas. Você que tá precisando revisar o seu carro, você que vai viajar esse final de ano agora aí, né? Pegar a virada na praia. Leva teu carro na Clinicar, Avenida Belisário Ramos, número 207, próximo à rótula do Triângulo, né? Não deixe de Revisar o seu revisar o seu veículo, né? Você que vai viajar aí com todo o conforto e segurança para sua família. Para você repor sua flora intestinal e também para se refrescar nesse verão. Kombucha Brasil. Olha aí, rapaz. Estamos ficando profissional. Piazinho tão domesticado os dois, hein? Voz de porão Sincronizado, e tudo, hein? não. É. E tu sabe também que para quem às vezes comeu muito no Natal e não exato. caiu bem, Tá com a buchada kombucha cheia. também é um excelente Auxiliar digestivo, hein? auxiliar digestivo. Daqui a pouco nós vamos falar com o doutor aí, ele vai falar um pouco sobre a flora intestinal. E a Kombucha Brasil, ela tem esse... um dos produtos que é o principal é a kombucha, né? Então, para você que quer ter uma alimentação saudável, Kombucha Brasil é um ótimo suplemento alimentar para a sua saúde. Serrana Licitações. Aí é contigo. Aí eu falo, Serrana- Serrana Licitações. Para você, meu amigo empreendedor, também você pode ser produtor rural, saiba que você pode vender para as prefeituras, pelos órgãos estaduais e federais. Mas para isso, para você poder apresentar o seu produto, você tem que passar por licitação. E a licitação a gente sabe que é algo um pouco, até quem sabe, bastante burocrático. Então a Serrana Licitações vem aqui para lhe auxiliar. Entre em contato com a Serrana Licitações e aumente a sua renda. Olha só. Spotec. Spotec Informática. Bueno, yo, para quien no conoce, yo soy hermanito, soy uruguayo, nací aquí en la Barranca de Uruguay y falo para ti que internet de velocidad
É na Spoteca Informática também. Esse castelhano aí pode confiar. É difícil a gente confiar em castelhano, mas esse aí pode Esse aí, confiar. não, e a internet é boa. Spoteca Informática, a internet que nós utilizamos aqui no nosso QG para transmitir para você aí o nosso podcast. Aí você consegue assistir o Chocolateira Preta sem ficar travando a imagem. Você não fica Sem assim. ficar que nem o zóio, né? Isso. É isso aí. Certo? Tô Tchau. me indo pra lá. O senhor assume aqui. Tá logo escalado pra mesa hoje, mais. Zóio. Um abraço. O Adriano Bonsai não é mesário. cirurgião, mas tá escalado pra É. mesa. Na verdade, eu vou dizer pra vocês assim, um abraço pra todos vocês. Até logo. De caroneiro de motoqueiro. Seu Tchau, micro- obrigado. Seu microfone está aberto lá, se o senhor quiser participar, fique à vontade. Um abraço bem chinchado daquele E pra de esse- quebrar 2 fios de costela. 15º podcast, nós temos a honra então de convidar e chamar à mesa para contar um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais da sua vida, né? Como doutor e também agora como legislador, né? Já que assumiu a condição de vereador. Quero chamar o doutor Heron para compor a mesa aqui conosco, para nós bater uma Salve, prova. Seja bem-vindo, fique à vontade. Se ajeitemos no banco. Doutor, seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao Chocolateira. Agora, além do zóio doutor, nós temos o doutor Heron aí. A comparação que eles fizeram. Eu hein, não sei doutor? por que tudo falaram bem baixinho ali, mudaram até o tom da voz pra receber o doutor na mesa. Mas, É que faltou quem aqui? Sabe quem que faltou aqui? Aqui. Faltou alguém aqui pra animar. Ali, gurizada. Tiazão da Claudete. Piazão da Claudete. É isso aí, tio Matheus. Tá saindo bem. Daqui a aí, pouco cara. sai esse personagem. Boa noite, doutor Heron. Boa noite aos amigos, boa noite à população de todo o Brasil, talvez do exterior, né? exterior também. Que estão nos acompanhando. Aqui está um lagiano, amigo de vocês, que não tenho toda essa vivência gaudéria aí, mas eu sou de origem gaudéria, porque minha família toda é dessa origem e foram os que ajudaram a desenvolver a cidade de Lages. Então, nós temos aqui no sangue um sangue lagiano, serrano, painelense por excelência, e que está aí para conversar com vocês. E aqui eu sempre digo, eu sou muito informal. Às vezes nos tratam assim, né? Porque ele tem uma formação, outra e tal. Não. Primeiro que eu sou um amigo, né? Eu sou um amigo, sou contador de história, Olha aí, ó. conto mentira também, né? Eu sei que um bom lagiano tem que contar mentira, né, doutor? eu sei que muitas vezes, né, quem trabalha com a cultura nativista aí só fala a verdade, mas também tem uma criatividade sobremaneira. Então, uma boa noite a todos. Se vocês deixarem, eu não paro de falar. viu? mas é isso aí. Essa é a ideia do podcast, Isso né? Porque aí. às vezes não tem uma exposição assim para contar mais da sua vida. Às vezes as pessoas só olham lá agora como vereador e de repente não tem essa condição, essa oportunidade de conhecer um pouco mais. Né? Então já deixamos os microfones abertos para o senhor nos relatar se o senhor é natural de Lages, contar um pouquinho da sua história. E podemos até dividir em duas partes, de repente, Claro, né? claro. Primeiro como doutor e depois como vereador. Né? Mas E antes de mais nada, depois só nós gostaria apertemos, de- né, Zóio? Antes de mais nada, você queria fazer um referendo, né? O senhor falou assim, né, do contador de causa. Diz que o bom contador de causa, pra dar sucesso, né, que é algo engraçado, é só falar a verdade. É verdade. Sempre sai É alguma- isso mesmo. uma outra. Mas, pois é, nós estamos aí, né? Eu sou de família lagiana, né? Família Vieira da Costa. E meu pai é de origem de Bom Retiro, mas a minha mãe, né? Eu sou bisneto do Caetano Vieira da Costa, personagem bem conhecida na cidade. A única rua do Painel tem o nome do meu bisavô, né? Olha só. E o meu avô, Solon Vieira da Costa, que foi o primeiro vereador da primeira legislatura aqui em Lages e foi o primeiro presidente da Câmara de Lages, pelo antigo PTB. E na época foi os primeiros passos na política aqui em Lages, foi pelo meu bisavô, Caetano, e pelo meu avô, Solon. Foram os primeiros passos. Depois teve o meu pai, que foi vice-prefeito, foi prefeito em Lages, e outros familiares que se envolveram também. Mas assim começou a nossa vida, nascendo aqui em Lages, na nossa querida maternidade Teresa Ramos, há 60 e
poucos anos, não vou dizer, né? Mas há 62 anos, e estamos aí, né? Trabalhando aqui, dedicando a nossa vida, não só na minha carreira profissional, que eu amo, mas numa missão que, no ano de 2020, Deus transmitiu para mim essa missão. Ele me chamou e disse: meu filho, ó, nós precisamos de você em outra área. Em 2020 isso. Em 2020. E eu aceitei, fomos candidatos. Felizmente a população lagiana nos deu uma votação relativamente expressiva. Tivemos 2.206 votos e estamos lá cumprindo esse mandato, né? Na maternidade eu já estou aposentado depois de mais de 30 anos trabalhando lá dentro, e hoje nós dividimos as atividades profissionais como médico e a atividade como legislador, trabalhando um pouquinho mais pela nossa comunidade. Que legal. Só uma curiosidade, o senhor tem ideia qual foi, em que década que seu avô começou foi o primeiro vereador e o primeiro presidente da Câmara? O meu avô, nós estamos na 19ª legislatura, 19 vezes 4, agora faz a conta, que eu não sei fazer conta. Ô, Bruno, somos de nos auxiliar, mas dá bastante tempo, né? Mas tem no mínimo Tem um bocado de 60, tempo atrás, né? 70 anos, né? Então faz tempo. Eu realmente agora eu não me recordo assim quando foi a primeira legislatura, mas são 19 vezes 4 anos cada legislatura. Né? Se fosse 20 vezes 4, para ficar mais fácil, 2 vezes 4, 80. dá 80 anos, né? Então faz uns 70, 70 olha só, faz uns anos. par de anos, né? Né? Então foi aí que começamos. Que a sua né? família já começou a traçar no ramo político, né? Que legal isso. Tu vê a história, né? O avô foi o primeiro presidente da Câmara e hoje o neto sendo vereador. E Isso. por que não daqui uns dias com o nome de alguma rua aí? O pai também foi prefeito, né? O meu pai foi prefeito, Olha só. foi vice-prefeito e depois prefeito também, né? Então, eu entendo sempre que quando Deus nos incumbe de uma missão, né, essa missão tem que ser atendida, né? Porque não é por orgulho próprio, por alguma questão pessoal, mas sim porque a gente acho que tem que servir mais a população, né? E eu tive também a felicidade de me formar em Universidade Federal, então a população pagou a minha formação, né? Através dos seus impostos. Então, nós temos compromissos, né? Isso então como um descargo de consciência, então... Também, né? A gente sempre eu vejo dessa forma. Quando nós temos que fazer alguma atividade assim nessa área, eu sempre penso nisso, E né? por que não podendo prestar um serviço que vá ajudar a comunidade em um todo? E é essa a nossa ideia, né? De fazer com que as pessoas sintam um pouquinho mais até o patriotismo. Nessas histórias, até que eu falei nome de rua, é uma coisa que me preocupa muito, porque eu pergunto para as pessoas. Na minha atividade, eu sempre me deparo com os endereços das pessoas e às vezes a pessoa fala, rua Presidente Nereu Ramos. Daí eu pergunto, você mora na rua Presidente Nereu Ramos? Você sabe quem foi Nereu Ramos? Daí a pessoa, não sei e tal. Pois é, então vamos estudar. Porque você mora numa rua que você não conhece. Né? Hoje eu moro na rua Aristóteles Soeiro Valtric. Se perguntar para a maioria das pessoas, ninguém sabe quem foi. Eu convivi e conheci em vida o Dr. Aristóteles Soeiro Valtric, que era conhecido como Dr. Totti em Lages. Era um médico que tinha aqui. Olha aí. Né? Então, pai do nosso amigo, né, Nenê Valtric, que tem muita convivência com a vida campeira também, né, com as lidas. Então, é onde eu moro. Então, eu sempre comento isso, né? As pessoas, né, estudam, vamos dizer lá na popular, no Zulmira Alta da Silva. Vocês sabem quem foi Zulmira Alta da Silva? Né? Então, eu acho importante para a gente manter a cultura da nossa história, né? Para que os nossos jovens saibam, né, que houve personagens que foram homenageadas depois, mas que tiveram um papel importante
na nossa cidade. E é isso que a gente luta, né? E o que eu acho interessante que o senhor falou, né? Que o seu avô foi um dos primeiros, foi o primeiro vereador, depois veio o seu pai. E tu, passou um tempo, se aposentou lá na maternidade em 2020. Por isso que eu perguntei, foi em 2020? Pra mim, 2020 é logo ali. Foi o ano passado. Como diz, desde hoje, né? Vamos ser lajeiro. Desde hoje que você entrou no ramo político, né? E realmente o que você falou, né, da família Ramos, Lages é uma cidade que tem uma grande história de grandes políticos, né? Nós tivemos vários governadores, nós tivemos um presidente da República que foi o presidente que inaugurou o Maracanã. Foi o Nereu Ramos que inaugurou o Maracanã. Então, é por isso que história, né? Eu faço de tudo para preservar a nossa história. E também a nossa cultura, né? Que nós não podemos deixar morrer, né? Sim. A cultura, a identidade de um povo está na sua cultura, né? Eu acho interessante que uma das estratégias de Alexandre o Grande diz que era isso. Quando ele era um grego, quando ele invadia um povo, a primeira coisa que ele fazia era tentar matar a língua da pessoa e acabar com a cultura. Porque uma pessoa sem cultura, ela segue qualquer coisa. E eu acho muito importante isso, o senhor trazer esse referendo aqui pra gente ficar mesmo marcado. Que a gente tem que saber um pouco mais da nossa história. Já diz o ditado, né? Povo sem cultura é um povo sem identidade, Exato. né? Já diz isso, fácil né? de Fica a mercê, né? É isso mesmo, fica fácil de manipular. Doutor, Só interrompendo. fica à vontade. Faziam alguns anos que eu não tomava água num copinho. Eu era acostumado a tomar um copinho esmaltado, né? Esse é Que especial. depois de tanto usar, batia assim, ficava todo... Esse é especial, foi comprado, né? Exclusivamente de chocolateira. Justamente nós buscamos Pra arremeter isso, né? Arremeter é isso aí mesmo. Isso aí. Doutor, o que eu sou mais curioso na questão política mesmo, né? Eu gosto muito de política. Certo. Foi a primeira vez, então, que o senhor foi candidato? Não. Ou o senhor já... Em 2000, eu fui candidato a vereador. Eu fui naquela eleição, que eu nem lembro quem era o candidato a prefeito, mas eu fui o primeiro suplente do partido que eu era afiliado na época. Eu fiz 1.357 votos. Fui o quinto mais votado na época. Da coligação, só na época, que tinha coligação. eu não tive sucesso, fiquei como primeiro suplente justamente pela condição de legenda, essas Coligação, coisas aí, né? essas coisas, né? Que agora Então, mas naquela época eu fui candidato. Aí depois disso, de 2000, ficou 20 anos para... Daí nesse período nós não ficamos no ostracismo político, mas nós assumimos uma época a Secretaria da Saúde do município, que foi em 2005, se não me engano. Fomos secretário da Saúde do governo do Raimundo Colombo, depois do Renatinho. E mais agora há menos tempo eu assumi a direção de saúde pública do município, mas ali eu fiquei há pouco tempo porque não estava de acordo com os meus princípios e eu preferi não me envolver. Desculpa, em que ano isso? A última vez foi em 2015, tá. 16. Foi antes da pandemia. Antes da pandemia, né? Então, daí nessa época eu fiquei pouco tempo lá, mas eu preferi, daí não porque eu tinha outra ideia de atendimento. Outra forma de gestão. Não fechava, né? Então, mas estamos aí de novo nessa luta, né? E, para deixar bem claro, agora eu fui eleito para ser vereador por 4 anos. Se Deus não permitir me tirar das formas que Ele sabe quais são, daí eu aceito com toda tranquilidade. Agora, as pessoas, porque tem gente muito curiosa, assim, que fica, vai assumir a secretaria, não. Eu fui, as pessoas, por respeito às pessoas que foram lá, numa época terrível, que foi uma das maiores abstenções de votação das últimas eleições, né, que deu 40%, se não me engano, de abstenção. Bem no meio da pandemia. Bem no meio da pandemia. Acho que nem vocês tinham vacinação ainda. Por respeito a essas pessoas, né, que foram lá e depositaram o seu voto de confiança, eu digo, né, eu vim para ser vereador. Eu acho interessante isso, né? Até porque aquilo que o senhor está falando, as pessoas depositaram voto de confiança para ser legislador. Eu sou muito crítico com relação a isso. Isso é algo meu, né? Poxa, se você foi eleito para aquilo, as pessoas querem te ver trabalhando com aquilo, né? E aí, de repente, quando você recebe
sei lá, é uma posição minha, né? Às vezes Sim. a pessoa ela tem realmente uma diretriz ou ela tem uma habilidade para fazer e trabalhar em determinada secretaria e tudo bem, até vai. Mas às vezes a gente acaba vendo que pessoas que não têm a mínima condição, né? Hoje o senhor é o doutor, então o senhor teria condição de assumir uma secretaria de saúde, porque é técnico nessa área. E é da área, exatamente. O que me incomoda às vezes é Profissional da você área, né? entrar numa área que você não é técnico, simplesmente para de repente colocar um suplente para ocupar. E a gente sabe que tem isso, né? Então é bonita essa sua postura de repente assumir isso. Não sei se teve proposta para não, mas antes de o senhor falar, eu já quero fazer uma pergunta junto e dizer que me chamou muito a atenção. Eu tenho alguns vereadores dentro de lá que são meus amigos, né? E hoje nós estamos em alguns podcasts especiais que cada um de nós convidamos em específico uma pessoa. Então, sem restrição. E quem me veio à cabeça foi o senhor como político. Diferente, eu poderia ter chamado os que são meus amigos, que a gente conversa, que a gente troca ideia. Certo. Porque o que me chamou muita atenção foi a sua imparcialidade. Eu achei que o senhor ia começar a sua legislatura de meio. Eu acompanho de pertinho. E o senhor começou totalmente diferente daquilo que eu imaginava, né? Principalmente com o que diz respeito à questão do... O senhor é posição, né? E eu observei que o senhor não foi de acordo, me corrija se eu estiver errado, mas é a minha posição olhando de fora, o senhor não foi... Posso falar a palavra? Pode. O senhor não foi fazer o que Corrompido o senhor... corrompido ou mandado. Tipo assim, ó, eu Pode, tô mandando você pode. fazer isso. Não, o senhor assumiu, bateu no peito. Não, eu tô aqui pra... Tanto que hoje, em outra emissora aí também nós demos uma entrevista, eu fui muito claro. Eu tenho, durante esse ano, uma coisa que me causou muito desconforto, é a questão das votações de urgência na Câmara de Vereadores. Olha aí, ó. As votações de urgência. Chegava lá, o Executivo mandava para votação de urgência. Daí reunia, parava a sessão e tal. Eu fui muito claro. O ano que vem, eu não voto mais A cabresto, praticamente. nessa questão de votação de consegue urgência. nem Eu analisar, não né? aceito, Exatamente. porque é um desrespeito à população, é um desrespeito a nós, vereadores, que estamos lá para discutir projeto, para trabalhar em cima de propostas e chegar lá, colocar, hoje vocês vão votar isso. Não. Né? E eu já me manifestei algumas vezes, já paguei algum ônus por isso, né, de perseguições, mas eu não me importo, né? Felizmente, né, eu posso deitar lá tranquilo e saber que o que eu estou fazendo é o que está de acordo com os meus princípios. Até porque pode ser benefício para a população, mas chega em cima da hora, né? Como é que você vai... Você tem que analisar, né? Imagina, Sim. você está representando uma cidade toda, não Isso é que o só... doutor Heron disse é muito importante, né? Quando tem alguma votação de urgência, tem que ser analisada realmente se é urgente ou não, porque geralmente quando decreta algo, a cidade decretou o estado de, acho que diz de emergência, né? Quando tem isso. Isso. Né? Mas existem alguns momentos que tem que realmente ver. Será que é realmente urgente ou estou aproveitando, como diz a ditada, deixando a boiada passar para assim não ter... Porque cada projeto que se passa lá, todos os vereadores, né, são legisladores, vão ver se tem cabimento, não tem, vão estudar, ver o orçamento, se tem condições, né, do que passar rápido. Né? Seria uma espécie de como é que posso dizer, de um filtro, né? Vamos filtrar o que realmente tem cabimento e não tem. Na emergência daí é mais... A primeira mais situação solto, né? que houve nesse início, né, de 2021, nessa legislatura, quando nós assumimos, eu assumi com uma preocupação. Coincidiu que na época ali que nós entramos, houve um óbito na Avenida Belisário Ramos, que uma pessoa caiu com o carro no rio e foi a óbito. E eu entrei, a minha primeira matéria foi pedir para pôr guarda-reio. Ah, verdade. Eu fui ironizado, fui tratado de uma forma que falaram, só morreu um. Né? Não é um Puxa número, vida, é uma pessoa. Né? Só morreu família, um, né, mas não podia ter morrido nenhum. Né? E agora nós já temos, nos pontos críticos, Já tem o guarda-reio. está o guarda-reio.
Houve mais alguma notícia de morte lá? De acidente, Inclusive, de cair eu no perdi rio? um colega, assim. É? Perdi um colega na frente da CIL, quando deu essas essas chuvas de verão forte, porque o rio Cará nada mais é um rio de vazão, né? Então, ou seja, ele enche e esvazia rápido. E o que aconteceu? Tava chovendo, o carro aquaplanou, caiu no rio e o rio tava cheio, ele morreu afogado. Se tivesse um guarda-reio, o menino que fazia, eu acho que era veterinário ali no Cabo, hoje estaria por aí, né? Um menino novo, morreu por causa então, disso, né? essas situações é que, por isso que vocês não vão me ver vendo buraco de rua, vendo essas questões. Eu acho que tem alguns que gostam disso, né? Eu quero trabalhar como um todo na minha legislatura, ali, trabalhar para um âmbito coletivo, para que todos sejam atendidos. Um outro fato que nós estamos numa luta grande, que é a minha área de atuação, que é a ginecologia, e nós sabemos que tem um monte de cirurgia de saúde da mulher aí que não está sendo resolvido. Está lá a fila, a famosa fila, que falam, que não é só em Lages, é em todo lugar. Né? Criaram um tal de regulação aí, Cisreg. que é o tal do Cisreg, que é uma palhaçada para mim, né? Usando uma forma de que furavam fila, né? E não é bem assim, né? Agora, hoje, tem pessoas esperando, sangrando, mulheres. Sim. Ah, que né? triste isso, né? 2, 3, 5 anos. E daí, quando começou essa discussão, eu disse, não, nós temos que criar uma lei que permita com que as pessoas sejam obrigadas a ser atendidas o mais rápido possível, independente do local. Nós tínhamos que atender aqui em Lages, né? Vamos fazer. Mas daí vem um lá e diz assim, mas eu tenho uma conhecida minha que essa tem que ter prioridade. Não. Todos têm urgência. Não somente o seu não conhecido ou não seu leitor, só, são né? todos. Então, esse trabalho. A questão que a gente ouve muito, até eu estou criando uma lei que está em discussão, que é a questão do direito da mulher em Lages optar pelo tipo de parto que quer ter, né? Que é um outro assunto assim bastante delicado, né? Eu até nominei essa lei como Lei Ágata, em homenagem póstuma a uma criança que, devido a essas dificuldades aí, morreu intraútero, né? Num trabalho de parto complicado. Então, né, é uma outra ação que coletivamente vai auxiliar a todos, não só aquela família que já perdeu, mas a todas as pessoas que todo dia nasce criança em nós, né? Eu tive um agora na pandemia, nasceu a Aurora nasceu dia 10 de setembro de 2020. E a gestação da minha esposa não foi tão assim tranquila, porque era terceiro filho e o terceiro que era de cesárea. Ela já tinha feito cesárea em duas. Então, ela, com a preocupação, porque nós tínhamos perdido o plano de saúde, e uma das preocupações na gestação era essa, de que por a gente precisar ir pelo SUS, que talvez não seria cesárea novamente, e ela aí por isso então, a preocupação é baseado essa, né? nisso é que nós temos e uma série de outras E nesse questões, projeto, né? doutor Euron, dessa parte de parto, seria de cesárea, parto normal, e também abrange as pessoas que querem ter filhos em casa, porque está tendo isso também, né? Isso Só que aí me preocupa um pouco, porque às vezes se complica ali, você está em casa, né? Isso eu questiono bastante, sabe? Exatamente. Eu questiono muito, porque hoje, né, que nós temos estrutura hospitalar, nós temos, além do Hospital Teresa Ramos, temos um hospital infantil e mais 2 clínicas, né, que prestam atendimento nessa área. Então, fazer em casa, e o risco, porque nós não temos em Lages, acredito que em Santa Catarina, não sei, mas a nível nosso aqui, nós não temos estrutura para ter um parto domiciliar. Porque o que acontece? Complica em casa. Exato. Daí liga para SAMU, liga para SOS, não sei o quê, e até chegar, Exato. já O tempo foi. ali já foi. Pode né? ter. Então, eu questiono muito
E isso, né, eu tenho a minha posição, que é muito clara, de que, né, se existe um local adequado para as mulheres ter os filhos, né, apesar de ter essas discussões de riscos aí, mas nós temos o local adequado. E não dá, né? Não dá. Parto fora de ambiente hospitalar, não me passa na cabeça. Talvez eu seja mais antigo, né? Mas eu acho interessante que o senhor está trazendo embasamento técnico. O senhor não está falando por uma crença, por opinião, né? Não. O senhor não está refutando algo científico, que isso aí é algo científico. Já tem vários, né? E se a gente olhar na história da humanidade, quem gosta de literatura, lê aí os livros antigos. Eu gosto muito do Érico Veríssimo, já citei aqui, né? Então conta que naquela época era no parto, boa parte, às vezes a mulher morria, ou a criança morria, ou a criança até ficava um bom tempo depois e vinha a falecer. Né? Isso nós percebemos, assim, aqui em Lages é uma região que é muito fácil de ver isso, porque aqui há mais de 40 anos existia muito parto domiciliar. E a taxa de mortalidade Quem morava no Painel, as parteiras, quem morava no Campo Belo. No Campo Belo, eu fiz em Campo Belo, num sítio, um parto. Por quê? Eu estava lá no sítio, a mulher entrou em trabalho de parto, uma chuvarada, não saía carro lá. O que eu fiz? Fiz o parto, o único parto da minha vida foi lá no interior do Campo Belo, que eu atendi com luz de vela. Olha aí, né? história, então, para você ver, eu tive que fazer. Eu tinha formação, não tinha nem luva, para vocês terem ideia. Não tinha nem luva, né? Então, hoje, que tem que pôr luva, que não sei o quê, álcool Ali foi gel. na hora, né? Não Tinha que teve tomar uma álcool ação. Gel, não tem que teve tomar nada, né? Mas tinha que fazer. Então, assim, risco teve? Claro que teve. Mas não tinha que fazer. E a gente ouve, até hoje, se pegar as pessoas mais velhas, muitas contam. A minha mãe morreu no parto. Ou a minha irmã morreu quando a minha mãe foi ter o parto em casa, no sítio. O parto no sítio assim, existia muito. Quantos com lesões irreversíveis de sistema nervoso central? A minha avó perdeu 2 filhos, 2 gêmeos, 2 casais de gêmeos no parto. E depois a minha mãe, que é a mais velha, nasceu já na maternidade. Né? Naquela época tinha. Era essas histórias assim, a gente conhece muitas. Antigamente isso era até normal, digamos assim, né? As pessoas até absorviam, né? Diziam assim, não deu tempo. Nasceu e morreu. E era assim estranho porque criava até uma frieza na forma das pessoas. Era um conformismo, assim. Um conformismo. Hoje já não, hoje tem recursos para isso. Hoje não se aceita, né? Doutor Heron, chegando no finalzinho de 2021 aí. Pois não. O que dos projetos que o senhor colocou, enfim, de todo o seu trabalho, vamos colocar assim, de todos os trabalhos que o senhor realizou esse ano na Câmara, claro que a gente sabe que são muitos, qual que o senhor considera mais importante? Seria esse projeto, de repente? E em que pé que está esse projeto depois também pra gente? Esse projeto é um que eu vejo com importância. Eu vi que nós necessitamos ter alguma coisa que dê apoio às mulheres, principalmente, e às famílias. Então, eu entendo que isso é uma situação bastante importante. Uma outra foi também da luta para apoio às agentes comunitárias de saúde. São aquelas senhoras que estão lá no bairro, que não tem formação médica, mas tem formação de ser humano. E que vão lá visitar aquela pessoa que está adoentada, vão comunicar que tem a pessoa com problema. Então, eu tenho lutado muito na valorização dos agentes comunitários de saúde, porque são pessoas que, apesar das dificuldades todas, né, não sei se vocês sabem, tem umas que moram, vamos dizer, a 4, 5 quilômetros do posto de saúde, vão a pé lá na unidade e saem de lá a pé e vão fazer e sem dizer do resultado, revertem quadros, né? Porque só a visita, só aquela autoestima da pessoa se sentir
as pessoas interessadas em saber Sim. como que ela tá, isso é sensacional. Certamente, né? No resultado É muito importante. E o que é formidável também é nessa parte dos agentes comunitários, é de estar mais perto da população. Ela ajuda muito também nessa parte da parte burocrática de exames, se o remédio se a pessoa está se medicando corretamente, se o remédio já chegou ou não. Então, assim, é formidável isso aí. Por falar, mais uma lei, e agora é que às vezes vai passando, outra, né? Que a nossa UPA, ela não oferece a medicação para a pessoa que vai consultar lá na UPA. Tem que sair da UPA e ir lá no centro para pegar o remédio. E se chega, vamos dizer, uma sexta-feira que ela vai consultar. Sábado é fechado, domingo é Pessoa fechado. doente, com dor. Só segunda-feira. Né? Bah, E sendo daí? que uma moto, hoje dia mototáxi pode levar, né? Remédio Então, é coisa pequena. E nós fácil, né? estamos lutando muito para que a UPA tenha uma farmácia básica lá na UPA, que a pessoa receba a sua receita. E ontem, Sistema de logística aí, né? faz poucos dias eu fiquei chocado com uma coisa que eu vi que não me passou assim, na hora eu disse, eu não acredito. Uma pessoa contou que existem farmácias aqui que pegam a receita da UPA e dizem, não, nós te vendemos o remédio. Ah, mas eu não tenho dinheiro e preciso tomar o remédio. Deixa a tua identidade aqui, deixa um documento. Daí quando você tiver o dinheiro, você vem. Daí quando a pessoa vai lá pegar o documento, o valor que cobram é 2 a 3 vezes o Isso é valor um crime, né? Isso do é um crime. remédio. Olha, eu fiquei chocado. Isso foi agora que eu não sabia desse fato. E isso, olha, eu estou procurando uma forma aí para ver... Chegar a fechar o estabelecimento. Não dá, né? Pelo Não amor dá. de Deus, lidando na saúde, cara, isso aí Isso aí não é um ser humano, né? Não. Isso aí É um qualquer outra coisa, absurdo a mas- gente entender isso como fazer saúde, né? Primeiro que nós não precisaríamos nem que a pessoa fosse na farmácia comprar o remédio, né? Sim. Agora, ir na farmácia e passar por um constrangimento desse mas e ainda é vai desumano, ver que viu? ele tá cobrando só o juro, filho. Só o juro. Hoje com a inflação, né? isso aí. Eu De compro 2, 3 remédios. dias, né? É que nem financiamento Então- de carro aí. Doutor, eu não tenho uma pergunta. Pois não. Naquelas reuniões ali que o senhor falou do início, que são, como é que é, extraordinária ou sei lá... A votação, a votação de urgência. Tem que estar todos os vereadores presentes na Câmara? Ou se, tipo, por existe- exemplo, às vezes numa dessa, por ser de urgência, agendada sem que, às vezes, outros essas vereadores têm? normalmente na reunião normal, que é segunda-feira e terça-feira. Né? É no horário normal, mas que daí o projeto entra em regime de urgência. Então tem que parar a sessão, se discutir o tal projeto em Mas minutos. corre o recorde. risco de não ter um dos vereadores lá e aí é existe- assinado igual e não, é pra frente. Porque existe um número de vereadores mínimos que tem que Mínimos ter. que tem que ter. Né, que tem que ter. Sim. Então, se não tiver aquele número, para a sessão e Não pode acabou. ter. Né, não pode ter a sessão. Mas normalmente tem porque nós ali, eu acredito que, excetuando alguns com motivo de doença, né, que é época de pandemia ali, que alguns tiveram Covid e tudo, né, todos os vereadores estão sempre presentes. Né? Isso é uma coisa que não dá para dizer assim, houve faltosos. Não. Presente tanto no local como de forma online, né? Porque eu faço a pergunta, porque eu até já achei uma forma assim de tipo, às vezes se uma sessão dessa sendo extraordinária ou de urgência, às vezes é uma forma de você meio, tipo, como você falou, vai cruzando a boiada, entendeu? Vamos aproveitar agora, outros têm Sim. os da oposição. Não Tem concordam com aquilo, tem né? outros segmentos aí e eles não vão poder comparecer. Acho que agora é a hora de nós colocar esse projeto na mesa. Isso aí é uma forma muito simplista, sabe, que a gente vê de resolver. O que a gente tem que lutar é que vá para as comissões devidas, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Saúde e Educação, Comissão de Meio Ambiente, né, uma dessas que são 4 comissões que vá para a comissão, que lá os vereadores discutam a matéria, que vejam os prós e contras, que vejam a legitimidade ou não dos projetos e já vai prontinho para a sessão. Não assim, hoje vai em regime de urgência
porque tem que aumentar tal gasto lá. Não, isso não é justo. Sim. Nós temos que saber por que vai aumentar o gasto, quais são os valores que estão envolvidos. Os pró e os contras. Então é essa Qual o motivo, né, uma dessa urgência? discussão que nós temos. Mudando um pouco de assunto, Pois entrando um pouco numa polêmica também. Não é, eu acho que não é polêmica porque está em questão nacional. Eu fui poucas vezes esse ano nas sessões. E uma das que eu fui, o senhor levantou, que nem diz o Paul Sai, levantou a lebre. Vou falar o que todos falam, passaporte vacinal. Né? Certo. E assim, ó, eu costumo dizer que nessa questão da pandemia, eu falo isso pra mim, falo com quem tá ao meu redor, foi muito politizada essa questão da pandemia. Certamente. E muitas pessoas que não sabem, que não entendem, que não conhecem, se metem onde não sabem. Né? A gente vê jornalistas às vezes se metendo, a gente vê um bocado de gente se metendo onde não sabe. Sim. Eu, de antemão, já falo que até mando um abraço pro Caio Salvino. A gente tem algumas divergências até em questões políticas, digamos assim, mas é um cara que ele é profissional da área. Ele entende do que ele está falando. E eu acompanho ele e gosto dos posicionamentos dele com relação à pandemia. O senhor, como uma pessoa, como um médico, entende desse assunto, queria que o senhor falasse um pouco acho que foi, não sei se foi a última sessão, né? A última sessão. Foi a última sessão, né? Que eu entrei com um projeto de lei para que seja proibida a cobrança do passaporte vacinal. O que eu quero dizer com isso? Não que eu seja contra a vacina. Sim. Não, eu sou a favor da vacina, acho que é importante. Tenho questionado um pouquinho, ultimamente, com o que eu tenho ouvido aí, visto alguns fatos ligados à trombose, à isquemia, né, algumas situações que eu estou investigando e estou tentando estudar o que os que estudam isso podem transmitir, mas o que eu não aceito, nós, como brasileiros, que temos uma liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, nós sermos obrigados a comprovar uma coisa que é um direito nosso, porque existe não só na Constituição, como no Código Civil Brasileiro, ninguém pode submeter experiência na área da saúde, né? Ninguém pode submeter. E a gente pergunta assim, e a vacina? Aí diz assim, estão estudando a vacina, estão vendo se essa é melhor, se aquela é melhor, tal, né? Então, nós estamos nos sujeitando a ser laboratório, né? Então, o que eu não aceito é obrigatoriedade. Um exemplo muito claro. Agora nós tivemos aí a Natal Felicidade. Natal Felicidade tem lá um cercado. Entra no cercado quem tem o passaporte vacinal. Quem não tem, fica fora do cercado. A aglomeração é igual. É uma coisa sem fundamento nenhum. A aglomeração é igual. As pessoas vão estar ali, né, se não tem. E o pior, que em algumas atividades se cobra, no máximo com 48 a 72 horas, o tal do exame. O exame tem, né, para detectar o vírus. Esse exame, no mínimo, o município teria que dar, fazer gratuitamente esse exame. Porque esse exame é só feito particularmente, né, custa R$300 mais ou menos. Poxa. E muitas vezes a pessoa tem validade para aquele momento. Né? Tipo assim, atletas, para entrar num jogo de vôlei, vamos dizer assim. Ele vai num dia, leva o exame. Foi lá, fez o exame, levou. Daí depois ele tem uma segunda partida 3 dias depois. Aqui ele não vale mais. Tem que fazer de novo. Ou um rodeio, então, vamos dizer, daqui a pouco você vai participar de um rodeio, você é obrigado do rodeio. Pô, semana que vem tem outro. Olha, vai ter o rodeio, agora tem que levar passaporte vacinal. É um direito que você tem. Se você, porque nós sabemos, né, e isso é muito claro e evidente aí, né, a transmissão não foram as pessoas que estavam no rodeio lá. Foram aqueles que em casa se reuniam, juntavam a família ou juntavam um grupo de amigos e ficavam ali reunidos num grupo fechado, ambiente fechado, com fogo aceso e tal, fazendo.
né? E foi assim, né? Eu tenho usado agora também um outro dito, assim, a gente cria uns adágios, né? Outro que você teve o tal do lockdown. Aqui nós temos o Adriano, né, que é artista. Ele foi impedido de trabalhar. O que foi da vida dele? Ninguém supriu as necessidades dele, de impostos, de alimento, de filho, enfim, da vida dele, né? Só disseram, você não trabalha mais, porque por conta da pandemia, você não vai. Né? O pessoal dos eventos, eu sempre briguei. Tem hoje dono de ambiente aí, de bar, de restaurante, está quebrado. Sim, Até hoje tiveram que fazer empréstimo, né? Do comércio. Quantos perderam seus empregos, né? Às custas de um tal reserva para não pegar a doença. E nós sabemos que mesmo que tivesse, né, que tivesse a doença ali, né, com os cuidados, máscara, álcool gel, manter o distanciamento, a pessoa podia trabalhar, podia ir lá cantar sua música, podia ir lá tomar a sua cerveja lá no bar, mantendo o distanciamento, e nem isso as pessoas foram permitidas fazer. Então, eu estou lutando para que as pessoas tenham o direito. Eu não quero fazer a vacina, então não faz. Né? Eu já atendi muita gente que não permite, por filosofia própria, de fazer vacina nos filhos. Eu vou dizer, não atendo mais daí, porque não fez a vacina? Não. Né? Nós temos a questão do sangue. Tem que, por questões religiosas pessoas, né, que não permitem que faça sangue. Agora eu vou dizer, então, não vou te atender mais. Por mais que eu não concorde com aquilo, digamos assim, na minha concepção, a vida respeito, né? Respeito. Por isso que eu disse no início da pergunta que eu acho que foi muito politizado isso. Na minha concepção, foi muito politizado. O senhor falou na questão de emprego. A empresa, ela teve que entrar num acordo com os funcionários, nós tínhamos 14 funcionários, para dar férias, fazer alguma coisa, porque senão nós teríamos que demitir no mínimo 4. Pois é. E seriam 4 famílias que iriam ficar, pense, no meio de uma pandemia, né? Sem saber o que fazer, seriam 4 famílias. E a empresa, ela pagou o salário em dia, tudo certinho. Sim. Passou uma dificuldade danada. Sabe o que é o pior? Depois de 3 meses, ela teve que pagar 2 impostos. Bem. Por quê? Porque o imposto, ele não... O IPTU, por exemplo, não foi descontado. Não. Né? Isso que eu acho um absurdo. A gente teve que pagar. Então teve que pagar o imposto. Igual o imposto de renda. Teve que pagar o IPTU. Podia diminuir o imposto de renda. Tá igual. A inflação subiu, as pessoas falaram, eu vou ter que pagar o mesmo imposto de renda. Pô, diminui o imposto de renda. Me dá uma vezinha aí. Doutor Heron, mas na sua concepção, a vacina é importante? Eu entendo que tem fundamento fazer a vacina. Eu acho que é importante. Eu fiz as 3 doses. Correto. Né? Agora estão com a história da 4ª dose, eu já estou questionando agora, porque eu tenho medo que vire uma questão comercial já. Claro. Né? Daqui a pouco tem que fazer 4, tem que fazer 5, fazer 6, porque eles querem vender, daí a gente já fica meio com o pé atrás, né? Porque infelizmente... Mas eu entendo da importância. Agora, também da mesma forma que eu vejo que é importante fazer a vacina... Sim. Eu acho que obrigar dessa forma, de constranger a pessoa, de você ir lá... Ser barrado? Ir lá. Daqui a pouco, qual é o propósito disso aí? Você vai lá no shopping, não passa, e dê a tua carteirinha. Para dizer para vocês, a inauguração do nosso mercado público. Eu fui no mercado, lá na inauguração, que eu fui convidado como vereador. Sim. Chegou lá, que dê a sua carteirinha de vacina. Daí eu disse, puxa, onde é que está a carteirinha? Na hora eu não lembrei. Sim. Assim, então não entra. Olha. Então não entra. Né? Daí, e sabiam que eu tinha feito, porque eu fui um dos que fiz apologia ao fazer a vacina. Claro, né? sim. Então, daí eu lembrei que estava no meu bolso, dentro de uma carteira, num cantinho lá. Que a última vez que eu fiz, eu guardei. Sim. Daí peguei. Não, então pode, agora pode. Na verdade, isso é o direito de ir e vir, né? É o livre-arbítrio de cada um, né? Você quer ir na missa... Não. Vai ter alguém lá na porta lá vai proibindo. barrar,
Diz assim, e o direito da liberdade religiosa? E eu acho sim né? que a pessoa também que já está, como diz, cestrosa em querer se vacinar, recebe um esbarro assim, muitos que vão falar, agora que eu não vou me vacinar, né? Eu acho que o governo poderia achar uma forma mais consciente na forma da educação de começar a fazer com que as pessoas se vacinem. Eu mesmo perdi um parente meu muito próximo, Sim. porque ele não quis se vacinar. Eu sofri muito, ainda sofro, minha família está sofrendo, vai ser o primeiro Natal sem essa pessoa. Ela não quis, não vou falar quem é, mas ela não quis se vacinar. Né? E o que me revolta é o seguinte, que as pessoas que encheram, na minha visão, de minhoca na cabeça dele não se vacinar, nenhum deles foi lá na porta do hospital para retirar o corpo. Quem foi eu e as demais pessoas que se vacinaram. Mas ainda Isso assim, me ó, que nem, revolta, claro, isso né? que é claro. Mas só que ao mesmo tempo eu acho que isso que ele está falando, de certa forma, tem fundamento. É radical você dizer assim, não, você pode entrar ou não. Temos que tentar achar outras formas de que a pessoa De se conscientização, na vacinar, verdade. Conscientização. levar porrada, né? É a questão do convencimento. É. Né? Se não houver um convencimento, você não vai em lugar nenhum. Né? Se você vai, vamos dizer, num restaurante. Se as pessoas disserem é ruim, não vá, você não vai. É porque, na verdade, é que causam dúvidas porque a própria mídia em si faz isso, né? É uma já confusão, se for, né? já se Sim, for. É por isso É que o lado politizou. radical, né? Politizou, porque Claro. metade diz que é uma coisa, a outra metade diz que é outra, pra contrariar a outra, só por causa de política. Porque se fosse obrigatoriedade por ser obrigado, eu vou dar um exemplo aqui, desculpe a minha comparação. Mas o capacete do motoqueiro, ele está protegendo somente a vida dele. Então, eu talvez acho que seria de livre-arbítrio ele poder não usar capacete dirigindo a moto. Claro, aí vem a outra questão. Se eu bato num motoqueiro e ele perde a vida por falta do capacete, aí é outra coisa. Mas a obrigatoriedade, aquela de simplesmente o motoqueiro podia ter o livre-arbítrio de poder escolher, Com mas certeza. aí ele também tem a possibilidade de você, do próximo, do outro, que está ali na rotina do trânsito, a mesma coisa. Então, a comparação então, é essa daí. O que colocava a questão do guarda-rail era essa. daí. Porque eles andam em alta velocidade, eles que cuidem. Não é assim. Nós temos que dar condições. Qual é na questão da pandemia aí, né? A condição que se dá, o que é? Tem a vacina. Tem. Claro. Vacina, pronto. Agora, se a pessoa optar por não fazer, é um direito dela. Claro, o custo é da vida. Tem, infelizmente, a questão política, né? Que está muito aflorada aí. Se a gente for ver, assim, historicamente, tudo tem objetivos. Claro. Né? Tudo Claro, tem interesses é um por trás, né? assunto aí para horas e horas de discussão. verdade. Até na Bíblia, na palavra de Deus, lá no Apocalipse, conta tudo isso que está acontecendo. Bem igualzinho, que é aquele negócio das pessoas, o que é? Se afastando. Agora, a marca, que na Bíblia fala a marca da besta, a marca hoje é o cartão de vacina. Daqui a pouco, a sua mulher vai ganhar neném na maternidade, eles pegam um chip na criança, que vai ser dominada. E essa vacina tem alguns tipos dessa vacina que ela age no DNA da pessoa, lá no que dá as características da pessoa, as características pessoais. E a vacina, ela tem um elemento que é o chamado RNA mensageiro, que é o que leva uma informação sobre alguma coisa para aquela pessoa. Então a pessoa fica marcada. Quantos vocês já viram que ficaram com sequelas, que tiveram Covid? Tem esses que perderam a vida, mas tem os sequelados. Alguns que fizeram a vacina também ficaram sequelados. Então, isso varia de pessoa para pessoa. É muito complexo. É uma discussão assim gigantesca que se está vendo com uma forma assim muito simplista. Sim. No momento que nós vivemos. Tem que saber discernir, né? Saber discernir, então, esse que é o problema. a Às gente tem vezes que olhar. a gente está vivendo um mundo onde as pessoas não estão tendo discernimento, né? Só é branco, preto, é mais e menos não. Você tem que ver qual é começar a traçar onde você quer chegar e onde você quer ver, né? Tudo também tem um cálculo estatístico. Vou dar um exemplo. O cara entrou no quartel, ele é um bom atirador lá.
O cara não vai chegar assim, não, você deu os tiros ali, não, então beleza, já pode vir aqui que tu vai se formar, tu já é soldado. Não, peraí, você deu tiro aqui, agora vamos ver em movimento, vamos ver como é que é com uma pistola, agora vamos ver como é que é você na ordem unida, vamos ver como é que é você respeitando a hierarquia, para depois se formar. Aonde que eu quero chegar? Por isso que existe exatidão, precisão, né? Então você tem que cuidar nisso também, né? Tá morrendo algumas pessoas assim, A, B, X. Mas tem que ter um cálculo estatístico maior para saber o que realmente está acontecendo, né? Realmente não é muito fácil a coisa. Não é fácil. E os seus já estão quase chegando no final, né? A prosa vai variando, né? Mas só para concluir essa questão do seu projeto. O senhor já chegou a conversar com seus pares? Como é que tá a situação? Como é que o senhor... E já entra no assunto também como que é isso na questão da Câmara de Vereadores com os seus pares? Como é que funciona? Realmente, assim, o convencimento se dá através da conversa, realmente. Conversa no momento da sessão e conversa fora da sessão também. Nos bastidores. Nos bastidores, né? Então a gente tem alguns grupos de apoio, algumas pessoas que questionam, né, e que não apoiam em muitas das situações. Então a gente tem que... É conversa, né? Nós temos o quê? Nós estamos lá representando uma população. Nós temos que ver qual é a posição dessa população que nós representamos. Porque eu não posso levar lá só a minha opinião. Essas coisas que eu falo, eu consulto. Eu vou, né, atrás de profissionais que estudam, né, porque Uma enquete? Eu faço. Do quê? Né, eu vou... o meu telefone é cheio de trabalho científico que eu estou sempre lendo, né? Agora eu estou estudando uma questão que eu realmente não tinha conhecimento da ação, daí é para outra área, mas é um outro projeto que nós temos, a ação do canabidiol, o óleo da maconha, do canabidiol em convulsão, em doenças psiquiátricas. A evolução das pessoas que têm problema, que estão usando isso, é fantástico. É fantástico. Então, nós temos, né, eu estou estudando, nós temos um grupo em Lages, cerca de 42 crianças que têm convulsão. Ataque, né? Problema de ataque. O que acontece com essas crianças? Pelo SUS aqui, a coisa está complicada. Então, tem umas almas que são bondosas aí. Almas nobres. Que fazem eventos tipo janta, fazer almoço, para comprar uma passagem para levar a Porto Alegre essas crianças para consultar lá, porque lá no hospital da PUC, em Porto Alegre, tem um serviço que atende essas crianças e que medica. Daí o que acontece? A receita é receita controlada. Receita controlada não pode ser aviada de um estado para outro. Entendi. Então, chega aqui em Lages, uma receita do Rio Grande do Sul, eles não podem vender. É proibido. Então, daí tem que procurar um abençoado aqui para trocar a receita para ir. Então, nós estamos criando, né, através de sugestões dessas pessoas mesmo, um ambulatório para esse tipo de atendimento. E, até de primeira mão, assim, eu estou em conversação com uma profissional médica aqui em Santa Catarina, talvez seja uma das que mais entendem de canabidiol e convulsão. E ela se propõe a criar uma situação para que o município possa dar atenção às pessoas e que possa, sem necessidade de judicializar, adquirir essa medicação. Tem um laboratório brasileiro, que é de Toledo, é o único que produz no Brasil. Porque fala assim, tem que importar canabidiol, tem que trazer de tal lugar. Não, no Brasil nós temos. Já tem essa produção, né? Nós temos, claro, é caro. Né? Custa em torno de R$600 o frasquinho. Você extraiu esse óleo. Mas se houver um projeto e o município fizer parte desse projeto, a metade nós já conseguimos fazer, que é criar um ambulatório de atendimento às crianças para fazer os encaminhamentos da convulsão. Agora, esse envolvimento na questão aí, nós vamos. Inclusive, ela quer fazer uma live com profissionais de saúde daqui de Lages, porque ela não tem tempo, que ela é pessoa que é muito ocupada em termos de
profissão, mas para vocês verem, apesar de tudo, que é uma pessoa que é famosa, que não tem tempo, que o consultório dela é super lotado, uma vez por semana ela atende gratuitamente no consultório particular dela crianças com esses problemas. E né? a ideia Então veja o exemplo. Né? A ideia do projeto é só esse ambulatório, e não tipo de futuramente, quem sabe, de produzir aqui o próprio canabidiol. Não, aqui produção é difícil, né? Porque precisa uma estrutura Forte, assim, né? de indústria Estufa, né? Mas pelo menos de adquirir Claro. e fornecer às pessoas que Facilitar necessitam. essa legislação, né? Isso sim. Né? Isso sim. Eu até faço uma ressalva, porque assim, eu sou químico, trabalho na UDESC e tal, e isso que o senhor está falando eu concordo sim plenamente, eu acho interessante porque existe muito preconceito. A palavra diz, né? Preconceito. Você já tem o seu conceito antes de saber o que é. Quando o senhor fala desse canabidiol, ou seja, essa planta não é a erva que o pessoal usa para outros usufrutos. Por quê? Porque essa planta já é uma genética que ela só tem esse canabidiol. Então, se onde tem essa plantação, que é lá no Paraná, digamos assim, se o rapaz for lá pular um muro e pegar ela e depois querer fumar, não vai dar efeito. Porque ela tem esse efeito somente do canabidiol. Esse efeito... É para extração do que óleo. É de extração mesmo. Então, assim, um dos do motivos, óleo. quem sabe que seja caro, esse processo de bromatologia, quem sabe seja isso, né? Então, Sim. eu acho legal esse projeto que o senhor está trazendo de facilitar isso, que ao mesmo tempo vai começar a quebrar os preconceitos das pessoas. Porque Sim. é uma erva que já é milenar, há muito tempo já foi usada. Daí fica assim, agora Tem todo mundo preconceito. vai ser maconheiro? Não, E vamos passar para a parte humana da coisa. Imagina Exatamente. um pai, É, né? as Uma pessoas- mãe que Uma tem uma criança, né? convulsionando, sendo que pode ter Sim. esse óleo que custa R$600, daqui a pouco vai E diminuir. não só para óleo, existem tratamentos com o pra tetra várias aí do- doenças. Sim, pro Alzheimer. Alzheimer, Eu eu ia falar meu Parkinson. pai tem Alzheimer, eu Parkinson tô lendo também. muito sobre o que outra ajuda e tem área. tratamentos que é feito Pra- em cima pro do autismo, tetra aí do pro canabidiol. autismo. O Parkinson também, não é? Parkinson, Eu vi um vídeo, não tudo. sei se é fake news, a pessoa, eles deram uma xícara de café, a pessoa treme, ela não conseguia tomar. Aí ela tomou esse óleo, Pinga depois de as alguns gotinhas minutos, lá, ela conseguia, claro, não 100% assim, mas ela conseguia Sim. tomar o seu café. Então você está dando humanidade, dignidade para uma pessoa. Então, Quer dizer, é um são medicamento várias que tem áreas, aí né? uma estrutura fármaco, né, barata, digamos assim, em comparação das outras, que pode baratear ainda mais e não tá andando por preconceito, né? Então, parabéns E por esse apesar de projeto. passar por esse processo e tudo mais, é algo natural, né? Exato, é uma erva, né? Posso fazer uma Isso pergunta? é muito massa. Ô, você tá aí! Vocês estão só vocês na mesinha aí, excluíram os demais e tchau, obrigado, né? É assim Como é que eu mesmo. me sinto? Doutor Heron, deixa eu só fazer uma colocação na seguinte questão. Eu, na verdade, eu já lhe conheço faz muitos anos, mas eu não tive a oportunidade de estar tão perto e tão próximo quanto hoje. E eu acompanhei a campanha política, e sim, eu gosto um pouco dessa questão também da política, sabe? E eu vou lhe confessar, assim, que eu tinha uma visão totalmente diferente da que eu estou vendo hoje na questão política. Por isso que eu digo, é interessante o podcast por essas questões assim, porque eu vejo que a sua colocação quanto político é uma colocação, é uma política humanitária, Humana, né? É e isso. não uma política... Politiqueira. Não seria nem politiqueira, em benefício próprio. É. A sua política é diferente. Não, o que eu quero expressar é que eu vejo que as suas colocações, que a sua política ela é diferente por essa questão. E quando o senhor falou que já foi aí meio, vamos em termos bem simples assim, já foi apedrejado por várias vezes por defender essa questão. O senhor acha que o senhor é capaz de mudar essa situação nesse tempo que está ali e tentar conscientizar as pessoas que a política ela serve para isso, humanitariamente, para ser humanitária? Eu acho que essa luta é importante, essa luta eu sempre vou ter, e eu acredito no sucesso dessa luta. Eu acredito, olha, de todo o coração, eu acredito que a população vai entender também. Sim. Vai entender muito que como deveria funcionar assim essa questão política, essa questão social, a questão dos envolvimentos das pessoas nas várias áreas, né? Então, nós entendemos que 2024, que é
já, né? Logo Tá aí, adiante, na logo verdade aí. tá aí, Pois é. né? Até 2024 eu acredito que as pessoas vão entender muitas coisas que a gente quer fazer. Sabe por que eu me refiro a essa questão assim? Porque a tamanha descredibilidade que a política se encontra hoje perante a sociedade, né? Quando você fala e hoje, as pessoas hoje elas estão colocando assim à frente, assim, me permita dizer isso, Pode e a falar. gente precisa explanar isso e colocar isso para que até então a gente conscientize as pessoas. Hoje você chega e convida uma pessoa idônea, de integridade, que é o seu caso, quanto um profissional de saúde há muitos anos, que tem um nome, que tem uma ideologia e que traz isso e não esconde isso quando fala que é verdadeira, entende? Quando você convida pessoas desse culhão e diz assim, vamos fazer parte da política, as pessoas dizem, não, eu não quero me envolver com isso porque isso é uma coisa suja, entende? Então, a minha preocupação é nisso. Será que nós vamos seguir ouvindo isso dessas pessoas que têm esse mesmo propósito e podem mudar esse destino, mudar essa sequência? Eu acredito, Adriano, que nós... é o que eu sempre digo, né? Quando colocam uma missão na vida da gente, né, a gente tem que aceitar, mas também fazer daquela missão um objetivo de vida. Então, hoje, a minha missão é essa, é tentar mostrar para as pessoas que quem está na classe política está ali também porque gosta de que as pessoas sejam bem atendidas, que sejam valorizadas, que sejam respeitadas. Né? E que nós não temos, né? Felizmente, a gente tem atividade profissional, não é meu emprego ser vereador. Hoje, até numa outra entrevista aí, me perguntaram se fosse para lutar para vereador não receber nada. Eu sei, tranquilamente, porque não é o objetivo. Agora, claro que eu não vou chegar lá e eu dizer, eu não quero receber. Não quero que nenhum receba. Claro, direito de igualdade, né? Todos vejam, tenham a mesma visão. Que ali é um momento que é importante na vida do profissional político. Sim. Agora, né, como não é o meu emprego, né, eu estou lá, eu tenho a minha atividade profissional, graças a Deus, tenho as criancinhas que eu ajudo a trazer ao mundo, tenho, né, as pessoas que a gente ajuda lá a resolver problemas, né, quando possível. Então, eu sou muito tranquilo com relação ao objetivo final, que é conscientizar as pessoas da importância do trabalho político, da importância da nossa vida no sentido do cuidado com as outras pessoas, para que as pessoas percam aquela ideia de dizer, é mais um político sem vergonha, é mais, né, um político que está ali para se aproveitar. Né? Não, eu sempre digo, tudo que eu tenho não é meu, né? A única casa que eu tenho, que eu moro, eu sempre digo, Deus é que me emprestou, porque Ele me deu força para eu construir a minha casa e para morar lá. Daqui a pouco, se Ele não quiser mais, ou vem uma tempestade e leva a casa, leva tudo, ou me leva, né? E ficou. Se foi. Então, o material, para mim, o valor é tão irrisório. Claro que a gente precisa do material para sobreviver. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não precisa. Mas eu tendo assim, a condição mínima de viver bem, de cuidar da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. E dos meus cachorrinhos e dos meus gatos também, né? Porque esses têm um lugar especial lá em casa também. Né? Nada mais do que a parte digna de poder viver dignamente. Doutor Heron, a última pergunta para nós encerrarmos nosso podcast. 2022 chegando, ano de eleição, o senhor vai tentar algum cargo a mais, deputado federal, estadual? Não, não, vai ficar... absolutamente. Não tenho qualquer pretensão dessa área. Tem lá meus colegas vereadores que estão lá se degladiando. Como vereador, a reeleição... Aí nós vamos ver. Ainda tem bastante tempo, 3 anos pela frente. 2024 nós vamos ver, né? Quem sabe eu apoie alguém ou
ou se não eu tento novamente, ou se não tentamos aí alguma outra área dentro da gestão pública, né? Então, mas assim, nesse próximo ano que está iniciando agora, certamente vocês não vão ver o meu nome envolvido. Vão ver eu pedindo apoio, né? Tem Isso é normal, umas né? pessoas... Faz parte do jogo. É. né? Do jogo, né? E já de antemão eu já digo, eu tenho uma visão de proteger as qualidades do ser humano, os bons costumes, as ideias cristãs, as ideias de vida em família. Esses são os objetivos da minha vida. Então, quem tiver politicamente com esse envolvimento terá meu apoio. Respondeu a minha pergunta que eu ia fazer. Quem não tiver, sinto muito. Isso não é ser homofóbico, não é ser nada, é a minha posição. É a minha posição. Né? Quem tiver os valores de família, os valores cristãos, os valores de ser humano envolvidos nos seus projetos, certamente eu estou com eles. Fora isso... Seria somente a parte cristã ou qualquer outra religião? Não, cristã como um todo, Geral, né? entendi. O cristão, todos que têm como Cristo o guia, né, e o líder, né? Ou tem aqueles também que tem Maomé, que tem, mas uma que crença servem, superior, mas que mas- servem a um Deus, né? E que ele está acima de tudo. Então, para nós, né, já parafraseando, Deus acima de tudo. Isso aí. Pra mim tá de bom tamanho. Vamos nos despedir, né? Despedindo, agradecer a presença do Dr. Heron aí para esclarecimentos na parte política e na parte profissional como médico, doutor. Foi uma conversa boa através do conhecimento do Covid e que está bastante, essa parte até veio a calhar, porque a política e a parte da saúde juntas, né? Com conhecimento de causas, digamos assim, né? Que hoje a política está, como foi falado antes, é muito politicado. Muito politizado, né? Politizado a parte do Covid, né? Eu acho que é isso aí, agradecer a presença do Dr. Heron. Minha vez? Tua Doutor vez. Heron, quero agradecer muito a sua presença, saber principalmente do seu avô, né, do seu pai, essa história linda, né? Eu quero dizer que o corte é meu, aquela parte que ele falou que fez o primeiro, parto. Já tá pleiteando. Fez um parto, né? Que história bonita, né? Fez um Então parto você lá perdeu na... pra mim, Perdeu falei porque ele antes. falou no microfone. Falei antes aqui no microfone. Depois a gente vai negociar, né? Então eu quero agradecer muito aí pra gente ter trocado essa ideia e por mim aqui, que o senhor seja sempre bem-vindo. Com certeza será Muito uma honra obrigado. poder conversar com o senhor. Tá certo. Fala aí, ô Poçai. Né? Nos bastidores por aqui hoje, né? Muito obrigado, doutor Heron, por nos disponibilizarmos, conhecer verdadeiramente a sua pessoa, ver a tamanha enormidade, o ser humano que existe aí, né? Dentro dessa pessoa, porque eu costumo dizer que existem algumas pessoas que vieram a esse mundo porque elas são iluminadas, porque elas têm um grande diferencial. E uma dessas visões a quais eu tenho é que a mulher é esse ser iluminado porque ela gera vida, porque ela traz vida ao mundo. Mas para ela trazer vida ao mundo depende das mãos de uma pessoa igual ao senhor. Então eu quero lhe dizer que, particularmente, eu passei a ser um grande admirador da sua pessoa. Muito obrigado. Pelo seu caráter, pela sua condução de vida, pela sua forma de expressão e principalmente quanto político, porque a vida da gente é uma política, né? Sim. Tudo está envolvido a política, né? E a gente depende da política para todas as situações da vida, né? Então, assim, primeiramente, quanto pessoa, eu tiro a minha boina em respeito à sua Obrigado. pessoa, que continue assim, que o Criador Supremo lhe conceda bastante saúde e para que o senhor possa seguir essa sua jornada e que o seu caráter ele seja inviolável assim para a vida inteira dentro da política. Que o senhor tranque o pé e seja de faca na bota, como diz o lagiano, sempre a vida isso aí. inteira. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a gentileza do convite, foi muito bom esse bate-papo, né? Dizer para vocês assim que eu não
conhecia esse canal, né? Já hoje pela manhã fui dar uma revisada ali, daí já dei o meu clique lá, né? Opa! Mais um inscrito! Já apertou, Então, já apertou o sininho. Já fiz A inscrição. o meu positivo lá. E, então, O joinha. Então, assim, nós ficamos felizes de saber que tem um grupo de lagianos que transmite, de qualquer forma, a nossa cultura, tudo que envolve, né? E não sei, vocês... Eu sou, assim, uma pessoa que gosto muito da nossa cultura, da nossa arte e da arte como um todo. Tem algumas exceções, mas, assim, o que é normal para nós, lagianos, seres humanos, né, eu gosto muito. Ter esse vínculo com a... E lá em casa, eu sempre digo, eu não sei tocar um instrumento, nada, mas eu tenho tudo lá para acolher os talentos. Então, de vez em quando tenho lá em casa fazendo um som. Agora, semana passada, teve um rapaz que deu um show no Natal Felicidade, de piano, de teclado. Daí ele foi lá em casa, eu disse, eu tenho um piano aqui, não sei tocar. Esse piano tem 60 anos aqui. Ele foi lá e eu tive um show particular. Mas que tal, hein, tio? Por você ter o instrumento lá, né? Então, é assim, eu tenho o material, convido vocês quando quiserem aparecer lá em casa, como dizem, né, na nossa cultura. Se tiver um churrasco, nós vamos. Tem porta e não tem tramela, churrasco tem. Olha aí, ó. A minha patroa tem um talento, além de ser uma excepcional mãe, né, e uma excelente dona do lar, é uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me ajudar a cuidar das pessoas. Então, chego lá, eu sempre digo, a candidata tinha que ser ela e não eu, porque o trabalho social que ela faz, hoje eu estava lá pelos bairros porque ela me levava. Ela me leva, né? Ela disse assim, hoje nós temos que atender tal família, assim. E além disso, falando no negócio da ida lá em casa, que é uma cozinheira que... Por que eu sou gordo? Que tal, né, tio? Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado às pessoas aí que convivem com esse momento e que estão acompanhando. E dizer, né, eu também tenho as minhas redes sociais e esses projetos todos que eu falei fazem parte da minha rede social, tanto Instagram como Facebook. Tenho o meu pessoa física e o meu vereador também, Heron Souza, vereador, Heron Souza apenas. E o Instagram também tem de vereador e de profissional. Então, e nos acompanhem também. Eu não tenho esse dom de ter... faço. Até falar nisso, até para dizer que eu tinha um projeto que eu fazia, só ocupando um pouquinho. Eu fazia, que era todas as noites, eu fazia uma leitura breve da Palavra de Deus, conversava com as pessoas e fazia uma oração. E depois nós entramos no ritmo esse aí e parou. E eu estou sendo cobrado. Então eu vou voltar. Eu vou voltar toda noite através do Facebook ou Instagram. Instagram hoje, né? Eu sou mais antigo, ainda lido com... Mas o Instagram, eu vou voltar a fazer... Que a mensagem, às vezes a pessoa chega num dia de trabalho, está cansada, se incomodou no trabalho, teve alguma agressão, foi vítima de algum maltrato e tal. E a gente dá uma palavrazinha. A palavra de Deus conforto, é tão rica, rica ali, conforto, né? A gente abre ali e ela dá a mensagem, a gente não precisa nem fazer força. Amacia, então, né? Eu vou voltar a fazer isso, porque eu estou sendo cobrado. Olha aí, ó. Estou sendo muito cobrado disso aí. Então, mais uma coisa que nós vamos fazer agora. Legal. Tá certo, então. Obrigado, doutor Heron. Né? Obrigado de verdade por ter aceito o nosso convite, por ter dedicado um pouquinho de tempo também para estar aqui. Eu não vou fazer como o nosso amigo Possar, porque ele tem umas palavras sempre bonitas no final da programação. Mas eu acredito que esse tempo ainda foi curto, né? Porque tem outras histórias que o senhor
né? Questão de família e tudo mais. Sim. Mas com certeza nós vamos ter outras oportunidades durante o ano que vem. Um segundo round. Um segundo round. E nós temos falado isso para todos os convidados, né? Porque sempre, Com certeza. sempre falta alguma coisinha, e né? sempre a gente sai daqui com a sensação de que tinha Poxa, que podia ter mais perguntado pra dar aquilo, engordada, que nem diz no assunto, mas... Mas enfim, então agradecemos ao senhor de coração aí, muito obrigado. As portas aqui estão sempre abertas também. Espero que o senhor continue sendo essa pessoa. E engraçado, né, que eu falei lá no início, eu comecei a acompanhar o trabalho mais ou menos como o Poçai, não tinha tanto conhecimento. E tanto é que na questão política eu fui pelo um lado e o doutor Heron foi pelo outro. Nós éramos adversários políticos, né? E bem distintos, né? Acreditávamos em coisas totalmente diferentes. Mas isso não nos faz inimigos, né? Muito pelo contrário, né? E como eu falei, eu poderia ter convidado amigos meus que estão como vereadores, Sim, mas com certeza. resolvi convidar o senhor pela questão de estar trabalhando realmente olhando para essa questão política mais humanizada, mais humana, né? Não um político profissional, mas um político por vocação. Como o senhor mesmo falou, não depende da política, né? O senhor já tem a sua carreira formada. Então, agradecer de coração e que o senhor olhe, continue olhando pela nossa cidade, pelas pessoas que aqui moram, com atenção, com carinho, com respeito que todos merecem. Ok. Muito obrigado e, gente, tchau. É hora de dar tchau. Valeu, gente. Bater a palma.